Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Não, mais ou menos. Foi o efeito prova, efeito segunda prova. Tá, a gente vai comentar sobre isso agora, tá bom? Mas antes, só quero dar um aviso que para quem perdeu a prova 2, já está disponível lá na plataforma Moodle o requerimento de segunda chamada. Então você vai, preenche, anexa o documento que comprova que você não pôde vir fazer a prova e pronto. Depois você aguarda a resposta e aguarda a data da segunda chamada. Lembrando também que a segunda chamada vai ser uma prova só com o assunto das 4 primeiras provas, tá bom? Mas isso também está tudo no cronograma de vocês. Quando vocês entram lá, está lá a data já da segunda chamada de vocês. Bom, agora sobre a prova 2, né? Eu sei que alguns ficaram chateados comigo quando leram lá a questão de volume. Mas, gente, eu falei para vocês que não precisava usar produto misto, porque a gente nem tinha trabalho de produto misto. Por isso que na prova de vocês, eu não cobrei produto misto. O que eu cobrei? Área da base, que vocês sabiam, né? Fazer lá produto vetorial, daqueles 2 vetores, depois tira a norma. Isso era a área da base lá do nosso paralelepípedo. E a altura eu dava. A altura era, sei lá, raiz de 35, raiz de 45. Aí era só pegar o resultado da letra A e multiplicar com a altura que eu dei lá. É só. Ou seja, a letra B, que eu pedia volume, era só multiplicar o resultado da letra A com a altura lá que eu dei na questão. Então, mas eu sei que realmente vocês ficaram um pouco alarmados, né? Porque viram a palavra volume, já se assustaram. Aí o cérebro já veio dizer assim, olha, você não sabe isso, aí já ficou aquela angústia. Mas não se preocupe, tá bom? De qualquer forma, você vai receber sua prova. Eu tentei aproveitar ao máximo todas as provas, não se preocupe com isso, tá bom? Aguardem o dia que eu vou entregar a prova 2. Enquanto isso, foquem nas próximas, prova 3, prova 4, prova 5. Como sexta-feira é feriado, nessa sexta agora, não teremos prova, né, porque é feriado. Então, a prova 3 vai ficar para outra sexta-feira. Então, vocês vão ter 2 semanas aí para estudar, começando com o assunto de hoje até o assunto da quarta-feira que vem. Então, você já pode também se adiantando aí no conteúdo. Outra coisa, a prova 1, para quem não pegou ainda, né, hoje ainda, no horário de monitoria, por exemplo, a monitoria, ela fecha meio-dia, né, e abre a partir das 2 da tarde. Então, a partir das 2 da tarde, você já pode, na monitoria, pegar a sua prova, tá bom? A prova número 1. Aí você já vê com calma se você errou alguma coisa, o que você errou. E aí, qualquer coisa, você pode trazer sua prova para mim, na quarta-feira, ou se a gente se encontrar por aí. E aí você pode tirar dúvida comigo com relação à sua prova. Tá bom? Aí a prova 2 a gente vai marcar ainda um dia para eu entregar para vocês. Mas eu já corrigi a prova 2 de todos vocês, toda a turma da manhã. E não tá assim, não tá ruim, não tá ruim. Vocês vão ver, vocês vão se surpreender com a nota de vocês, tá bom? Então é isso. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai começar, na verdade, onde a gente parou na última aula. E onde a gente parou foi justamente em produto misto. Então, hoje que a gente vai ver produto misto. Então, ó, eu já trouxe aqui para vocês a motivação, né, uma motivação geométrica. Por que que eu estudo? Um dos motivos, né, claro, que eu estudo o produto misto. E o produto misto ele serve também para cálculos de volume. Então, aqui ó, eu trouxe uma imagem para vocês, onde nessa imagem você tem um paralelepípedo. E aí, eu quero calcular o volume desse paralelepípedo. Só que, olha só, cada aresta dele é um vetor, né? Então, essa aresta aqui corresponde ao vetor A, essa aqui corresponde ao vetor B, e essa aqui corresponde ao vetor C. O volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Só que eu pergunto para vocês, a área da base é isso daqui, né? Está aqui a base. A altura desse paralelepípedo corresponde necessariamente ao meu vetor A? Sim ou não? A altura do paralelepípedo, nessa figura aqui, corresponde diretamente ao vetor A? É a norma do A diretamente? A resposta é não, porque está inclinado. Então, para ter altura, você tem que pegar aqui ó, de forma perpendicular. Você tem que pegar um vetor perpendicular. Então, vou fazer aqui no quadro, vou fazer o mesmo desenho, só que já para a gente ir explicando aqui com detalhes, tá bom? Então, olha só, o que a gente está estudando aqui, gente? Na última aula, a gente parou em produto vetorial. E a gente estudou que
pelo produto vetorial, você consegue calcular, uma das aplicações é calcular áreas. Então, você tem lá um paralelogramo, você quer calcular a área dele. O que você faz? Você faz o produto vetorial e depois tira a norma. Isso é uma das aplicações. Ou seja, se você tiver dois vetores, você já consegue calcular a área do paralelogramo, sem ter que trabalhar com outras definições geométricas. Da mesma forma, agora, eu vou tentar achar uma fórmula que me possibilite calcular o volume usando só os vetores, né? Alguma operação entre os vetores. Então, ó, digamos que você tem aqui um paralelepípedo. Então, eu vou desenhar aqui primeiro a base dele. E agora eu vou desenhar aqui o terceiro vetor dele. Ó, então, digamos que você tem aqui um paralelepípedo. E aí, o que acontece? Cada aresta dele vai corresponder a um vetor. Então, ó, por exemplo, eu vou chamar essa aresta aqui, que mais se aproxima com a altura, mas não é a altura, vou chamar isso aqui de vetor A. Já aqui para as arestas que formam a base dele, eu vou chamar de vetor B e de vetor C. Então, esse daqui posso chamar de vetor B e esse daqui eu vou chamar de vetor C. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? O volume de paralelepípedo é área da base vezes altura. Então, olha só, o volume, você já sabe que é área da base, e aqui eu estou abreviando, vezes altura. Tá, por enquanto eu vou ignorar a área da base, eu quero olhar só para a altura. Como é que eu descubro a altura desse paralelepípedo? Porque se você reparar, ó, aqui o vetor A ele não está ortogonal, né, e não está perpendicular ao vetor B e ao vetor C. Ele está um pouquinho inclinado. Pelo menos no desenho eu quis representar isso. Então, para eu tirar a altura dele, na verdade, eu teria que pegar um vetor que fosse ortogonal, ou seja, que fosse perpendicular ao vetor B e ao vetor C. Na aula passada, a gente aprendeu que existe uma forma, por exemplo, eu te dou dois vetores, nesse caso que estou chamando de vetor B e vetor C. E eu falo assim, olha, eu quero obter um outro vetor que seja ortogonal, que seja perpendicular aos dois vetores ao mesmo tempo. Isso é justamente o produto vetorial. Foi isso que a gente aprendeu. Então, na verdade, se eu calculo o produto vetorial do vetor B com o vetor C, aí sim eu vou ter um vetor que seja perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Então, quando você calcula, ó, você vai ter um vetor assim. Estou colocando aqui de azul. Ó, então, você vai ter um vetor aqui, ó. Esse vetor que está em azul, ele é perpendicular ao vetor B e ao vetor C. Esse vetor aqui que eu coloquei, que é o vetor azul, ele é B vetorial C ou C vetorial B? O que vocês acham? Regra da mão direita, né? Então, para que ficasse assim nessa direção, eu tive que fazer C vetorial B. Então, esse daqui é C vetorial B. Tá? Então, a gente aprendeu na aula passada que você descobre o sentido. Mas não se preocupe que depois a gente vai descobrir que mesmo que você... Ah, não, professor, eu fiz B vetorial C, aí o meu vetor ficou para cá, não tem problema. A gente vai colocar depois uma... Porque lembra que eles são iguais a menos de um sinal, né? Só que um vai ser negativo. Mas depois eu vou colocar um módulo para compensar se houver essa diferença, tá bom? Então, tá, eu fiz aqui o meu vetor, esse meu vetor é o produto vetorial de C com B. Agora sim, este vetor aqui, ele é perpendicular à minha base, já que ele é o produto vetorial. Só que ele não é necessariamente a altura do meu paralelepípedo, porque nesse meu caso aqui, ó, note que de propósito eu passei da altura. Então pode ser que ele seja a altura, pode ser que ele não seja. Pode ser que seja menor, pode ser que seja maior, pode ser que ele seja a altura, não sei. Mas o que eu sei é que a altura, ela teria que ser, ó, como se fosse uma projeção. Então, na verdade, a altura desse paralelepípedo, ela teria que ficar mais ou menos por aqui, ó, até aqui. Isso seria a altura do meu paralelepípedo. Tá, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou
colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, ele é um ângulo entre dois vetores, né? Nesse caso, ele é o ângulo entre o vetor A e o vetor C vetorial B. Agora, eu vou olhar bem aqui, ó, isso daqui me dá um triângulo retângulo. Vocês concordam comigo? Ó? Eu tenho aqui a minha altura é daqui para cá, eu tenho aqui o meu vetor A, e bem aqui eu formei um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, eu vou desenhar de novo ele bem aqui, ó, só para a gente ter uma visão melhor. Bem aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, isso daqui é o que eu estou chamando de altura, e a hipotenusa dele coincide com a norma do meu vetor A. E este ângulo bem aqui, eu chamei de ângulo θ, tá bom? Você vai indo devagar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero descobrir a altura. Por que eu quero descobrir a altura? Porque eu quero descobrir o volume do paralelepípedo, tá bom? Ou seja, eu quero descobrir a altura desse meu paralelepípedo. Aí, o que eu faço? Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou aplicar aqui as leis trigonométricas lá do triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou aplicar o cosseno. Então, eu sei, por esse triângulo aqui, que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que nesse caso é a altura, dividido pela hipotenusa, que é a norma de A. Então, vou colocar aqui. Então, na verdade, ó, a minha altura, ela vai ser, se eu isolar aqui a altura, ela vai ser norma do meu vetor A vezes o cosseno de θ. Só que, lembra que a minha altura, já que eu estou falando aqui de forma geométrica, ela tem que ser sempre positiva. Tá? Tem que ser sempre positiva. Mas, digamos que aqui, na hora, se eu fizesse, ao invés de C vetorial B, eu fizesse B vetorial C, então, esse meu vetor ficaria para baixo, e esse ângulo aqui ficaria no segundo quadrante, e isso aqui ficaria negativo. Eu não quero trabalhar com altura negativa. Mas, para não ter essa problemática, eu vou colocar aqui o módulo. Tá? Então, não vou trabalhar só com cosseno. Eu quero trabalhar com o módulo do cosseno. Isso aqui só para eu tirar aquela dificuldade de se negativo ou positivo. Como é a altura, eu quero que seja sempre positivo. Tá bom? Então, vai ser assim. Então, olha só. Acabei de descobrir uma forma para achar a altura de um paralelepípedo. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu usei aqui as leis trigonométricas e eu descobri que a altura é a norma de A vezes o cosseno do ângulo θ. Agora, eu vou aplicar isso aqui que eu achei na fórmula do volume. Tá? O volume é a área da base vezes a altura, sendo que eu acabei de provar que a altura é norma de A vezes cosseno de θ. Então, vou aplicar aqui. Só que olha o que vai acontecer aqui de interessante. O volume é a área da base, né? A minha base ela é formada pelos dois vetores, vetor B e o vetor C. O que a gente aprendeu na aula passada? Você tinha dois vetores, aí você queria calcular a área do paralelogramo formado entre eles. Como é que você faz? Essa área desse paralelogramo aqui nada mais é do que a norma do produto vetorial entre eles. E aqui tanto faz eu colocar B vetorial C ou C vetorial B, porque eu estou falando da norma. Então, vai dar o mesmo resultado. Então, olha só. A área da base é calculada assim, ó, pela norma do produto vetorial do vetor B com o vetor C. Isso aqui a gente aprendeu na aula passada, que foi que caiu na prova de vocês. Te dava dois vetores, eu queria calcular a área do paralelogramo. O que você tinha que fazer? Tinha que fazer o produto vetorial e depois tirar a norma disso daqui. Pronto. Agora, eu vou multiplicar a área da base pela altura. A altura é isso daqui. Então, eu coloco norma de A vezes o módulo do cosseno de θ. Só que quem é θ? Θ é o ângulo formado entre o vetor A e esse vetor aqui, produto vetorial. Até aqui tudo bem a demonstração? Qualquer coisa já sabe. Na prova, se esquecer, está ali. Agora, olha só. Agora que vem aqui a mágica acontecendo, tá bom? Olha só, o volume, ele é norma do produto vetorial vezes a norma do vetor A vezes o cosseno de θ. Isso aqui não lembra vocês alguma coisa? Ó, finge que isso daqui é um vetor só. Sei lá, imagina que isso aqui é o vetor U. Vetor U. Chama isso aqui de vetor U. Só por enquanto. Ou seja,
a norma de um vetor vezes a norma de outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, te lembra o quê? Produto interno. Então, na verdade, ó, vocês concordam comigo que isso aqui nada mais é do que o produto interno entre esse vetor e esse vetor? Né? Já que está... O que é produto interno? Como é que você pode calcular? A norma de um vetor vezes a norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, a gente acabou de mostrar aqui, ó, que o volume de um paralelepípedo é calculado pelo produto interno ou produto escalar entre esses dois vetores. Quem são os dois vetores? O vetor A e esse vetor aqui, B vetorial com C. Então, vai ficar assim, ó, o volume vai ser igual ao produto interno, ou seja, eu coloco aqui vetor A, produto interno, com esse outro vetor aqui, que é B vetorial C. Bom, como o meu cosseno está em módulo, né? Então, o resultado disso daqui também vai ser um módulo, tá? Vai ser um valor positivo. Então, ó, como é que você consegue calcular o volume de um paralelepípedo formado por três vetores? Você faz o produto interno, produto escalar, entre o vetor A e o produto vetorial de B com C. Nisso daqui, note que a gente está misturando o produto interno com o produto vetorial. Não é verdade? Então, isso daqui a gente chama de produto misto ou produto triplo também. Então, o que é o produto misto de três vetores? É você faz isso aqui, ó, você faz o vetorial de B com C, isso aqui vai te dar um vetor, depois você faz o produto escalar de A com esse vetor aqui que você achou. Aí isso vai te dar um valor. Esse valor que você for achar aqui, ele vai ser um valor final. Vai te dar um vetor ou vai te dar um número, um escalar? O que vocês acham? Ele vai te dar um escalar. Por quê? Quando você fizer essa operação aqui, vai te dar um vetor. Mas quando você fizer esse vetor com esse vetor, produto escalar, isso aqui vai te dar um escalar, vai te dar um valor. E nesse caso, eu estou mostrando para vocês que quando você faz essa operação aqui, você obtém, na verdade, o volume de um paralelepípedo formado por esses três vetores. Aí vocês me perguntam o seguinte, tá? Professor, agora eu entendi, né? Então, se você tem aqui, ó, por exemplo, você tem aqui o vetor A, você tem o vetor B e você tem o vetor C, né? Pode acontecer também deles não formarem nenhum paralelepípedo. Quando é que isso vai acontecer? Quando o vetor A estiver no mesmo plano que o vetor B e o vetor C. Se você tem três vetores que estão no mesmo plano, eles vão formar uma altura de um paralelepípedo? Sim ou não? Não. Nesse caso, quanto vai dar aqui o volume? Vai dar zero. Se você tem três vetores que estão no mesmo plano, ou seja, eles não vão formar uma altura para o seu paralelepípedo, então o volume vai ser zero. Ou seja, quando o produto misto de três vetores deu zero, é porque eles são coplanares, eles estão tudo no mesmo plano. Mas isso é só um detalhe, isso é só uma proposição. Então, isso daqui nós estamos chamando de produto misto. Agora, tem duas formas de calcular produto misto. Uma delas é a mais direta, aquilo que você já sabe. O que seria? Você teria que pegar B vetorial com C, jogar naquela determinante daquela matriz, e depois você calculava o produto interno desse vetor com esse vetor. Só que tem uma outra forma mais fácil. Uma outra forma mais fácil é a seguinte, ó. Para você calcular o produto misto de três vetores, olha só, e aqui eu estou considerando que o meu vetor A, aqui eu estou no espaço, tá, gente? Tridimensional. Então, digamos que o seu vetor A é o vetor A1, A2, A3. O seu vetor B é o vetor B1, B2 e B3. E o seu vetor C é o vetor com coordenadas C1, C2, C3. Então, ó, quando você for calcular produto misto de três vetores tridimensionais, você pode jogar nessa fórmula bem aqui, ó. Isso aqui é igual ao determinante, você vai fazer aquela matriz, só que em cada linha você vai colocar as coordenadas de cada vetor. Então, na primeira linha vai ficar A1, A2,
A3. Segunda linha vai ficar B1, B2, B3. E a terceira linha, C1, C2, C3. Então, parece que vai dar trabalho, né? Porque, professor, eu vou ter que calcular primeiro esse produto vetorial, depois vai fazer o produto escalar. Não, calma. Depois que você faz isso aqui de forma mais geral e você arruma as constantes, você consegue provar que isso daqui é igual a calcular o determinante dessa matriz aqui, que é muito mais fácil. Então, note que agora, preste atenção, aqui termina esse assunto do produto misto, a gente vai fazer um exercício. Mas o que eu quero que vocês percebam é que agora, se você tem 3 vetores, te dou 3 vetores, você consegue calcular o volume do paralelepípedo sem precisar de muitas fórmulas geométricas ou tanto raciocínio geométrico. Não, basta você jogar as coordenadas de cada vetor aqui e calcular esse determinante. E o módulo disso daqui já vai ser aquele volume. Agora, pense o seguinte, pense que você está lá na sua prova, prova 3, por exemplo. Prova 3, eu te desse esse desenho aqui, sem essa parte aqui de azul, te desse só esse desenho aqui, e eu te falasse assim, olha, aí eu te dava, o vetor A tem coordenada 3, 2, 1, o vetor B, menos 1, menos 2, sei lá, o vetor C, 2, 3, 0. E eu falava para você assim, olha, calcule o volume do paralelepípedo. Só olhando assim, ia dar um susto, né? Você ia pensar, como é que eu vou calcular o volume disso daqui? Mas agora que você tem os 3 vetores e as coordenadas dele, basta você jogar nessa matriz. Então, o que a gente está estudando de produto misto, produto vetorial, não veio para atrapalhar, veio para ajudar a gente, né? Que agora isso possibilita você alcançar, digamos, níveis cada vez mais altos e de forma mais rápida, né? Então, agora é muito mais prático para a gente calcular o volume de um paralelepípedo se você sabe cada aresta, né? O vetor de cada aresta. Você joga aqui e você consegue achar o volume. Mas a gente vai fazer um exercício agora sobre isso, tá bom? Só para a gente fixar melhor. Então, aqui, né, só a figura que a gente já fez. Aí, assim, podemos escrever o produto misto como um determinante, que é esse determinante que está bem aí para vocês, né? Que foi o determinante que a gente também já colocou aqui no quadro. Agora, bora fazer esse exercício aí. Calcule o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores A, B e C, sendo que A tem essas coordenadas, B são essas e C são essas. Então, aí no seu caderno, você já pode pegar ele agora e já pode fazer. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui no quadro o exercício. Exercício. Deixa eu colocar aqui. Vetor A é o vetor 6, 3 e menos 1. O vetor B já vai ser o vetor 0, 1 e 2. E, por último, o vetor C é o vetor 4, menos 2 e 5. Pronto, te dou 3 vetores e agora a gente vai calcular o volume, né? E eu vou calcular esse volume aqui sem desenhar. Sem desenhar nada, eu vou calcular esse volume aqui. Como? Eu vou jogar na fórmula do produto misto. Então, nesse caso aqui, eu sei que o meu volume vai ser o módulo do produto misto. Desse produto misto aqui. A escalar com B vetorial C. Só que eu já sei como calculo isso aqui de forma mais rápida. Isso daqui, a gente acabou de ver, que é o determinante, e aí em cada linha eu vou colocar as coordenadas. Na primeira linha, vou colocar essa daqui, 6, 3 e menos 1. Vou colocar aqui 6, 3 e menos 1. Na segunda linha, 0, 1, 2. Então, venho aqui e coloco 0, 1 e 2. E na terceira linha, 4, menos 2 e 5. E agora eu vou calcular o determinante. Aqui você pode calcular do jeito que você aprendeu, né? Desde que seja um jeito válido, não tem problema. Bom, para ser mais didático, eu vou usar o que a gente aprendeu no ensino médio. Então, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna aqui. Então, vou colocar aqui o 6, colocar até de amarelo. Vou colocar aqui 6, 0 e 4. E a segunda, 3, 1
e menos 2. Aí agora que eu repeti, ó, eu vou multiplicar nas diagonais, sendo que de cima para baixo é positivo e de baixo para cima aqui, ó, vai ser negativo. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual. Aqui, 6 vezes 1, 6, vezes 5, 30. Então aqui vai ficar 30. Agora aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então aqui vai ficar mais 24. Agora aqui, menos 1 vezes 0 é 0. Vezes menos 2 é 0 também. Então não vou colocar. Agora, de baixo para cima. Aqui vai ficar 4 vezes 1, 4. Vezes menos 1, menos 4. Só que de baixo para cima tem um menos, né? Então vai ficar menos 4. Agora aqui, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Só que de baixo para cima tem um menos. Então vai ficar menos 24. E agora aqui por último, 5 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0. Então ficou no 0. Então agora você tem que somar isso daqui, ó. 30 mais 24, aqui vai ficar mais 4 e aqui vai ficar mais 24. Então aqui vai ficar 24 mais 24, 48. 48 mais 4, 52. 52 mais 30, 82. Então, o nosso volume aqui que a gente achou, a resposta, 82. Como ele não especificou se é centímetro, se é metro, então vai ficar unidade de volume. E essa é a nossa resposta. Então, nesse caso aqui, para esses 3 vetores, eu calculei o produto misto deles, então eu obtive aí esse valor de volume de 82. Alguma dúvida, gente? Se na prática, ficou até mais tranquilo, né? Assim, tá, a pessoa posso não ter entendido tanto assim a demonstração, mas pelo menos, ó, se você sabe usar aqui a prática, já ajuda você. Mas a demonstração você depois vai ver com calma, vai entender, vai até saber fazer. Com isso, a gente encerra o assunto da aula passada. E a gente começa o assunto de hoje. Então, eu vou trocar aqui o slide para a gente, agora que a gente vai para a nossa aula de hoje. Só eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Depois de muito tempo, acho que foram umas 3, 4 aulas, falando sobre vetores, né, segmentos de reto orientado, acabou essa parte de vetores. Agora, a gente não vai falar de vetores em si, como a gente está trabalhando, a gente vai falar de funções vetoriais. Então, a gente se livrou, mas não tanto assim. Então, a gente vai falar sobre funções vetoriais. Então, está aqui, aula número 6, nós vamos trabalhar com funções vetoriais, e isso vai ser ainda umas 3, 4 aulas aí de funções vetoriais. Mas é bem legal, não se preocupe. Então, primeiro a gente vai definir, né, a gente vai ver alguns conceitos básicos aqui do que é uma função vetorial. Depois a gente vai estudar 2 casos particulares, que é uma função vetorial bidimensional e uma função vetorial tridimensional. Então, vamos lá. Então, ó, definição. O que é uma função vetorial, gente? Uma função vetorial, isso está falando de n dimensões, né? Vai ser uma função que vai associar o número real t a um único vetor αt. Então, para cada parâmetro t, para cada constante t, né, para cada valor para t, você vai ter um vetor aqui diferente. Então, αt, que eu estou chamando de função vetorial, ela vai ser x1t, x2t, x3, x4, x5 até xn. Então, cada coordenada dela, desse vetor, também vai ser uma função. Então, isso aqui a gente chama de funções coordenadas. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Exemplo, olha só. Olha isso daqui. Você tem um vetor. Qual é a primeira coordenada dele? Seno de t. Qual é a segunda coordenada? E elevado a t. Qual é a terceira coordenada? Módulo de t. Ah, professor, mas a gente já estava trabalhando com isso. Você já não estava trabalhando com vetor? Cada coordenada era uma coisa diferente ou até igual? Só que agora, cada coordenada é uma função. Ó, a primeira coordenada é uma função seno. A segunda é uma função exponencial. A terceira é uma função modular. Então, a única diferença agora é que a gente vai trabalhar com vetores, só que as coordenadas do vetor vão ser funções. É isso que vai acontecer. Ou seja, cada coordenada vai estar variando conforme aqui uma variável t. Então, para cada t, você vai ter um valor diferente, né? Então, só para ilustrar, vou pegar esse exemplo aí, que a gente está olhando aí no quadro, né? Você tem um vetor, que eu estou chamando de vetor aí αt, só que isso agora é uma função vetorial.
Então, agora, ó, a gente está falando de função vetorial. Ou seja, a gente está misturando nossos vetores com nossos conceitos de funções. Então, nesse exemplo aí, eu tenho seno de t. Opa, aqui eu já errei, tenho que colocar a dependência aqui de t. É igual a seno de t, depois e elevado a t, e depois módulo de t. Ó, então, você tem aqui, isso aqui é um vetor ainda, só que em cada coordenada você tem uma função diferente. Poderia ser igual também, não tem problema nenhum. Professor, como é que eu trabalho com isso? Calma. Você vai trabalhar com isso aqui, ó, se você quiser enxergar melhor, entender melhor, você pode dar valores para t. Se você quiser enxergar um pouco melhor, entender um pouco mais. Por exemplo, se o meu t igual a zero, então, quem vai ser o meu vetor aqui? Vai ser seno de zero. Claro que em cada um você vai substituir pelo mesmo valor. Na segunda coordenada vai ser e elevado a zero. E na terceira coordenada vai ser módulo de zero. Ou seja, cada coordenada vai depender ali da sua variável t. Então, no caso, se t for igual a zero, eu vou ter isso daqui. Mas quanto é seno de zero? Quanto é seno de zero? Zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Quem é e elevado a zero? 1. E quanto é o módulo de zero? Zero. Ou seja, quando t igual a zero, o alfa de zero é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui, 0, 1, 0. Quando t for outro valor, ele vai poder assumir outro valor. Se t fosse igual a 1, então aqui ficaria seno de 1, e elevado a 1, módulo de 1. Se t fosse menos 1, aqui ficaria seno de menos 1, e elevado a menos 1, é módulo de menos 1. Então, para cada t, você vai ter um vetor aqui diferente. Então, conforme t vai variando, o seu vetor ele vai assumindo, né, muito provavelmente, ele vai assumir valores diferentes lá no seu espaço. Então, agora você tem um vetor que ele não é fixo num só lugar. Ele está variando conforme a sua variável t ali vai mudando. E aí o valor aqui também vai mudando. E é isso, gente. Ou seja, é uma mistura. A gente está misturando os vetores, que a gente trabalhou essas aulas todinhas, só que agora com funções. Cada coordenada é uma função. É isso que a gente está acrescentando. Só, claro, que isso vai possibilitar coisas muito interessantes para a gente, né? Então, vamos falar sobre domínio. Olha só. Domínio de uma função vetorial. Lembra do cálculo 1? Você estudou cálculo 1, vocês vão ver funções, domínio de função. Mesma coisa aqui. Ó, qual vai ser o domínio, né, de uma função vetorial? Isso quando ele não for dado explicitamente, né? Porque pode ser que eu mesmo diga, olha, faça o gráfico dessa função vetorial para t maior ou igual que zero. Então, já estou explicitamente falando qual é o domínio. Se eu não disser nada, é porque o domínio vai ser o maior conjunto possível. Então, olha só, o domínio de uma função vetorial é igual às interseções dos domínios de cada coordenada dela. Exemplo, bora ver um exemplo aqui, ó. Se a sua função vetorial é cosseno t, raiz de t e t elevado a menos 1, então o domínio dela vai ser esse daqui, ó, vai ser de 0 até infinito. Por quê? É isso que a gente vai ver agora. Então, cosseno t, raiz de t e t elevado a menos 1. Cosseno t, raiz de t, cosseno t, raiz quadrada de t e t elevado a menos 1. Então, olha só, nós temos aqui essa função vetorial agora. Aí eu pergunto para vocês, qual é o domínio dela? Então, antes de eu dizer qual é o domínio dela, eu tenho que ver o domínio de cada coordenada. Por exemplo, essa coordenada aqui, eu posso chamar de coordenada x1, x2, x3. Ou então posso chamar de x, y, z, não tem problema. Então, ó, eu vou chamar isso daqui, por exemplo, de x. Isso aqui é uma função. X depende de t. Aqui, eu vou chamar de função y. E aqui, eu vou chamar de função z. Aí eu pergunto para vocês, qual é o domínio da minha função x? Lembrando que a minha função x é a função cosseno. Qual é o domínio da função cosseno? Todos os reais. Então, ó, o domínio
colocar aqui, o domínio da minha função x, que é essa daqui, são todos os reais. Ou seja, eu não tenho nenhuma restrição para ela. Bora ver do y agora. Da função y é raiz de t. Então, qual é o domínio da função raiz de t? Isso, são os números reais não negativos, né? Por quê? Porque dentro da raiz quadrada, você não pode ter número negativo. A gente está trabalhando com complexo aqui. Então, se eu fosse olhar só para essa função aqui, raiz de t, quem seria o domínio dela? O domínio de y seria os reais não negativos, que você pode representar assim, ó, o rzinho com mais aqui, tá? Mas isso aqui inclui o zero ainda, tá? Ah, professor, eu quero colocar de outro jeito. Você pode escrever assim também. O domínio de y é zero fechado até mais infinito. Você pode escrever assim. Mas também você pode escrever de outro jeito ainda. Você pode escrever assim, ó. Isso aqui é igual ao conjunto de t real, tal que t é maior ou igual que zero. Isso aqui é só o domínio de y. Você pode escrever de três formas diferentes. Você pode escrever ele assim, você pode escrever ele assim, ou você pode escrever ele assim. E o domínio de z? Quem é o domínio de z? Lembrando que z é t elevado a menos 1. Só que vocês sabem, né? T elevado a menos 1, t elevado a menos 1 é a mesma coisa que o quê? 1 sobre t. Então, agora que você sabe isso, qual é a única restrição para essa função aqui? Zero, né? A única restrição é que o t não pode ser zero. Então, quem é o domínio de z? Olha só, o domínio de z, quem é? Aí você pode escrever assim, ó, você pode escrever que são os reais, com a exceção do zero. Então, você pode colocar aqui um asterisco, só que você já está dizendo isso. Ou também você pode escrever assim, ó, reais, excluindo esse conjunto aqui que só tem o zero. É outra forma de você dizer. Ou também, se você quiser escrever de outra forma, você escreve t pertencente aos reais, tal que t diferente de zero. Então, ó, eu determinei aqui o domínio de cada uma das funções coordenadas. O domínio da função x são todos os reais. O domínio da função y são os reais não negativos. E o domínio da função z são todos os reais menos o zero. Tá, mas afinal, qual é o domínio da função alfa? O domínio de alfa vai ser igual ao domínio de x? Vai ser igual ao domínio de y? Ou vai ser igual ao domínio de z? Vai ser a interseção desses domínios. Tá? Vai ser a interseção. Então, aqui, ó, respondendo aqui, domínio da minha função alfa vai ser o domínio de x, interseção com o domínio de y, interseção com o domínio de z. Vamos lá, qual é a interseção desses três domínios aqui? Qual é a interseção? Bom, aqui em x poderia ser todos reais. Tá? Então, a gente deixa x de lado aqui, já que ele não tem restrição, então bora olhar para os outros dois aqui. Para o segundo, ele só pede que seja não negativo, ou seja, de zero em diante. E o terceiro só pede que não seja zero. Então, quando você faz a interseção desse com esse, quem é que sobra? Quem é que sobra quando você faz a interseção desse daqui com esse daqui? Ó? Esse daqui, ele pede que seja zero fechado em diante. Só que esse daqui pede que não pode ser zero. Então, quem sobrou? Sobrou zero aberto em diante. Ou seja, sobrou só os positivos, excluindo zero. Então, o domínio aqui dessa função, você pode escrever assim, ó, seria os reais positivos, só que excluindo zero. Ou seja, isso aqui é a interseção dos três domínios. Claro que você pode escrever de outro jeito. Você também poderia escrever aqui, ó, que o domínio de alfa seria zero aberto mais infinito. Outra forma de você falar. Mas a ideia aqui é essa. A ideia é que o domínio é a interseção do domínio de cada função coordenada. Tranquilo? Lembraram disso daqui? Cálculo 1, né? Cálculo 1 vocês aprenderam bastante a verificar domínio. Pois é, a gente vai estar precisando aqui de novo. Pronto. Então, a gente já sabe o que é uma função vetorial, já sabe calcular o domínio dela. Agora, vem a parte mais interessante. Nós vamos estudar um caso específico de função vetorial, que é o caso de funções vetoriais bidimensionais. Tá? Por quê? Porque agora eu quero saber o gráfico de uma função. Mas quando eu falo de gráfico, eu estou falando ou de uma função bidimensional ou de uma função tridimensional. Então, a gente vai ver isso. Então, vamos lá. Olha só. Digamos que você tem uma função. Essa função vetorial, ela só vai ter duas coordenadas. Por isso que ela é bidimensional. Só vai ter x e y. Não vai ter o z.
Então, está aqui, ó, digamos que você tem uma função alfa que só tem duas coordenadas. Então, ó, quando t assume todos os valores do domínio, quando você calcula t para todos os valores, essa função aqui ela vai descrever uma curva plana. Tá? Então, uma função vetorial, o gráfico dela vai ser uma curva. Se ela é bidimensional, vai ser uma curva plana. Como assim? Assim, ó. Por exemplo, olha esse desenho aí. Note ó, que para cada ponto eu tenho um vetor, ó, que é a seta aqui. Para esse ponto bem aqui, eu tenho essa seta, eu tenho esse vetor. Para esse ponto aqui, eu tenho essa outra seta. Então, é como se essas setas elas estivessem fazendo um desenho, estivessem pintando um desenho. Então, quando você junta todos os pontos finais, que é essa curva aqui que está de azul, é o que nós chamamos do gráfico dessa função vetorial. Então, o gráfico é essa curva aí que vocês estão vendo, essa curva que está de azul, onde cada ponto é determinado por um vetor. Então, quando o t vai variando, conforme o seu domínio, ele vai formando um desenho. Esse desenho é o gráfico. Olha só, como eu estou falando de uma função vetorial bidimensional, então, ela só tem duas coordenadas, como a gente já falou, e já que ela tem duas coordenadas, então eu posso fazer as equações paramétricas dela. O que são as equações paramétricas? É só fazer o que a gente fez na aula passada. Ó. O x vai ser o que está aqui na primeira coordenada, e o y vai ser o que está aqui na segunda coordenada. Então, se na primeira tiver t ao quadrado, então x igual a t quadrado. Se na segunda tiver seno de t, então y é igual a seno de t. Isso é o que nós chamamos de equações paramétricas, que a gente já tinha antes, né? Equação paramétrica de uma reta, equação paramétrica de um plano. Agora são as equações paramétricas de uma função vetorial. Se você tem as equações paramétricas, você pode obter a equação cartesiana da curva. Então, equação cartesiana é quando você consegue meio que juntar as duas equações paramétricas numa só. Aí você vai ter algo desse tipo aqui, ó, uma função que depende de x, depende de y. Se você tem isso aqui, pode ser que fique mais fácil para você desenhar o gráfico da sua função vetorial. Mas é isso. De teoria, gente, a aula de hoje termina aqui, de teoria. Então, agora a gente vai praticar. Claro que a gente ainda vai para o caso tridimensional, mas a teoria é a mesma, praticamente. Mas agora a gente vai exercitar. Então, a gente vai resolver pelo menos uns 4 exemplos aqui de função bidimensional e depois passar para a função tridimensional. Olha só, exemplo 1, eu trouxe aí essa função αt, que tem essas duas coordenadas. Tá, então, o que a gente vai fazer aqui agora? Para cada função vetorial, a gente vai calcular 4 coisas. A gente vai determinar as equações paramétricas dela, a gente vai calcular o domínio dela, a gente vai ver a equação cartesiana dela, e, por último, nós vamos fazer o gráfico da função vetorial. Tá? Então, aí, 4 coisas, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. No exemplo 1, eu tenho αt igual a 2t mais 1, t menos 1. Então, vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui e eu quero calcular 4 coisas, começando com as equações paramétricas dela. Então, aqui, ó, vou colocar. Toda vez que eu colocar aqui esse símbolozinho número 1, eu estou falando das equações paramétricas da minha curva. Vou até abreviar aqui, mas eu estou falando das equações paramétricas. Mas quem são as equações paramétricas? Aqui eu tenho duas coordenadas. Então, vou chamar de x, vou chamar de y. Então, olha só, quem é o x? X é igual ao que está aqui na primeira coordenada, que é 2t mais 1. Então, x é igual a 2t mais 1. E quem vai ser o y? Y vai ser a segunda coordenada, que é t menos 1. Aí eu venho aqui e coloco t menos 1. Pronto, acabou. Isso aqui são as equações paramétricas. O x é a primeira coordenada, x é igual a 2t mais 1, o y é a segunda, y é igual a t menos 1. Acabou aí. Domínio agora, segunda coisa. Ó, em segundo lugar, eu quero calcular o domínio da minha função vetorial. Só que a gente já sabe que o domínio da minha função alfa vai ser o domínio da minha função x, interseção com o domínio da minha função y. Lembrando, gente, que interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo, tá? É o conjunto de pontos que estão tanto no domínio de x quanto no domínio de y.
Então, vamos lá. Então, quem vai ser o domínio de alfa? Bom, a minha função x é essa daqui, ó, 2t mais 1. Qual é o domínio dela? Todos os reais, né? Você não tem nenhuma restrição aqui, ó. Você não tem denominador, você não tem raiz quadrada, você não tem log. Então, você tem aqui, todos os reais é possível. Então, aqui ó, vai ser os reais, interseção. Na minha função y aqui, qual é o domínio dela? Todos os reais também. Então, se você vai fazer interseção dos reais com os reais, isso aqui dá o quê? Os próprios reais. Então, o domínio da sua função alfa, nesse caso, são todos os reais. Pronto. Terceira coisa que a gente vai ver agora é a equação cartesiana. Tá? O que também é fácil, vocês já vão ver por quê. Olha só, na equação cartesiana, eu quero juntar as duas equações paramétricas numa só. Então, vou abreviar aqui também, tá? Mas isso aqui é equação cartesiana. Como é que eu faço para juntar essas duas aqui? Da mesma forma que a gente fazia as equações simétricas. Você pode, nesse caso, isolar o parâmetro t. Então, ó, se eu isolar aqui o parâmetro t, vai ficar x menos 1. Né? Ó, posso até fazer aqui embaixo as equações paramétricas, as equações simétricas, né, digamos. Isolando o parâmetro t aqui, ó. Esse mais 1 vai aparecer do outro lado como menos 1. Você vai ter x menos 1. E esse 2 aparece do outro lado dividindo. Então, vai ficar x menos 1 dividido para 2 igual a t, no primeiro caso. Então, quando você isola t, vai ficar isso daqui. Aqui embaixo, ó, eu quero isolar o t. Então, basta eu colocar o menos 1, eu quero que ele apareça do outro lado. Quando ele for para o outro lado, eu vou somar mais 1. Né? Então, vai ficar y mais 1 igual a t. Então, olha só, nesse caso aqui, foi possível para mim isolar o t, tanto em cima quanto embaixo. Agora que eu isolei o t, olha, se isso daqui é igual a t e isso aqui é igual a t, então isso é igual a isso. Então, isso que está aqui do lado esquerdo é igual ao que está do lado esquerdo daqui. Então, ó, x menos 1 dividido para 2 é igual a y mais 1. Bom, aqui você já percebe que você já tem uma equação cartesiana, sem problema nenhum. Mas como o quarto passo é eu tenho que desenhar o gráfico disso daqui, então eu vou isolar o y para tentar desenhar o gráfico disso daqui. Ó. Então, vai ficar y é igual. Isso daqui eu vou separar em 2. Ó. Então, vai ficar x sobre 2 menos 1 sobre 2. Tá? Aqui eu só separei o denominador em 2. Então, ficou x sobre 2 menos 1 sobre 2. E esse aqui, ó, esse 1, ele aparece no outro membro como negativo. Então, vai ficar menos 1. Então, ó, y é igual a x sobre 2 menos meio menos 1. Aqui eu só vou juntar esses dois. Quanto é menos meio menos 1? Vai ficar menos 1,5, que é menos 3 sobre 2. Então, ó, o seu y vai ser igual a x sobre 2 menos 3 sobre 2. Lembrando, tá, gente, que aqui você já tinha uma resposta. Aqui. Eu que quis isolar o y, porque eu vou fazer o gráfico dele, da equação, tá? Mas aqui você já tinha uma resposta. Agora, bora fazer o gráfico, né? Último passo. Agora, ó, como a minha equação cartesiana, ela me deu aqui, ó, essa equação, que eu sei que é a equação de uma reta, né, lá do cálculo 1, você já sabe isso. Então, eu vou fazer uma reta. Vou marcar 2 pontos dessa reta, depois vou fazer a reta. Essa reta aqui é crescente ou decrescente? Essa aqui, crescente, né? Porque ó, o A aqui é positivo. Então, ó, último passo. Quero fazer o gráfico da minha curva. Então, venho aqui. Marco aqui o x e o y. Aqui, ó, para eu fazer uma reta, basta 2 pontos da minha reta. Bom, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui é x igual a 0. Quando x igual a 0, isso aqui vai zerar, eu vou ficar com menos 3 sobre 2. Menos 1,5, né? Então, nesse caso, ó, eu vou marcar bem aqui. Ó, digamos que aqui é 1, digamos que aqui é 2. Eu quero menos, né? Que eu estou aqui na parte de baixo. Então, ó, eu quero menos 1,5. Então, eu quero bem aqui, ó. Então, esse é o menos 1,5.
ou 3 sobre 2. Então, esse daqui já é um ponto que pertence à minha reta. Aí, bora achar outro ponto. Aí, aqui você pode pegar qualquer outro ponto. X igual a 1, x igual a 2. Eu vou colocar x igual a 3. Por que eu quero x igual a 3 aqui? Porque quando x igual a 3, vai ficar 3 sobre 2 menos 3 sobre 2. Que vai dar quanto? 0. Então, eu vou procurar o 3 aqui. Então, digamos que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, quando x igual a 3, o y é 0. Então, bem aqui, ó, eu tenho outro ponto da minha reta. E agora eu faço o gráfico. Então, preciso só de uma reta que passe pelos dois pontos. Então, esse é o gráfico da minha curva. É claro que para cada t, eu vou ter um ponto aqui dessa reta. Então, esse daqui é o gráfico da sua curva. Lembrando que cada ponto também é como se fosse um vetor, né? Claro que eu não vou desenhar aqui, mas é como se você tivesse aqui, ó, infinitas setas desenhando essa reta. Infinitas setas saindo da origem, que são os vetores, desenhando essa reta aqui. Então, quando você faz o t variar de menos infinito até mais infinito, ele vai justamente desenhar aqui, ó, pintar essa reta para você. Entenderam, gente? Tá tranquilo? Muito bem. Tá, agora a gente vai fazer outros exemplos, mas a ideia você já tem. Então, agora eu até sugiro que vocês, no caderno mesmo, tentem fazer os próximos, tá bom? Então, ó, exemplo 2. Exemplo 2 aí, minha função beta agora. A gente vai fazer raiz quadrada de 4 menos t e t mais 3. Então, vamos lá. Os passos, eles praticamente não vão mudar. Então, vou aqui para o quadro número 1. Ó, é bom que hoje não tem muito assunto, né? Então, hoje dá para praticar bastante. Então, se você entender cada exercício aqui, isso já vai ajudar muito você. Vamos lá, esse aqui é o 2, né? Exercício... De novo, a gente vai fazer todos os passos, tá? Então, função beta agora. Estou chamando de beta. Primeira coordenada, raiz quadrada de 4 menos t. Segunda, t mais 3. Pronto. Então, aqui, gente, eu vou fazer aqueles 4 passos. Primeiro passo, funções coordenadas. Segundo passo, domínio. Terceiro passo, equação cartesiana. Quarto passo, eu vou fazer o gráfico. Aliás, quando eu for fazer o gráfico dessa, eu vou até usar o GeoGebra. Vocês vão ver, vou colocar uns efeitos lá. Então, vamos lá. Primeiro passo. Aqui eu já não vou nem escrever. Você já sabe que é as equações paramétricas. Então, ó, primeiro passo, equações paramétricas. Quem vai ser o x? Vai ser a primeira coordenada. Então, x é igual a raiz quadrada de 4 menos t. E o y vai ser a segunda coordenada. Então, y é igual a t mais 3. Acabou. Primeiro passo acabou. Agora a gente vai para o segundo. Segundo passo. Segundo passo é o domínio. Então, eu vou ver o domínio de x e vou ver o domínio de y. Para eu calcular o domínio de x, olha só, olha para a tua função x, é isso daqui. Ela tem alguma restrição? Qual é a restrição? O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0. Não é verdade? Então, olha só. Se você tem raiz quadrada de 4 menos t, isso daqui vai acontecer se o 4 menos t for maior ou igual que 0. Então, quando você resolve essa inequação aqui, você descobre, então, que o t ele tem que ser menor ou igual que o número 4. Tá? Então, ó, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0, então o t tem que ser menor ou igual que 4. Então, como é que você escreve esse domínio aqui? Você pode escrever assim, ó, serve todos os números que são menores ou iguais a 4. Então, você pode escrever assim, menos infinito, ou 4, até o 4 fechado. Tá? Você pode escrever o domínio da função x dessa forma aqui. Ou então, você pode escrever t pertencente aos reais, taxa que t menor ou igual que 4. Mas agora eu vou deixar assim. Tá, então esse é o domínio da função x. E o domínio da função y? Olha, y é t mais 3. Então, qual é o domínio dela? Todos os reais. Vou ter aqui, ó.
Agora, eu vou fazer a interseção. Então, quem vai ser o domínio, vou colocar de amarelo, quem vai ser o domínio da minha função alfa? Vai ser o domínio de x em interseção com o domínio de y. Só que, gente, o domínio de y não tem nenhuma restrição, ó, é reais. Então, nesse caso, quem vai ser a interseção dos reais com esse intervalo aqui? Vai ser esse intervalo. Então, o domínio de alfa vai ser de menos infinito até o 4. Isso para t, tá? Então, o t ele vai variar de menos infinito até o número 4. O número 4 inclui, está aqui fechado. Então, esse é o domínio. Terceiro passo, equações paramétricas, ou equação cartesiana. Só que nesse caso aí também fica fácil de eu isolar o t, né? Para eu poder obter a minha equação cartesiana. Então, ó, terceiro passo, que é a minha equação cartesiana. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar as equações paramétricas, que é x igual a 4 menos t, y é igual a t mais 3. Em cada uma delas eu vou isolar o t. Então, venho aqui, ó, vou fazer logo aqui no y, que é mais fácil. Então, aqui, ó, o t é igual a y menos 3. Agora, eu vou isolar o t aqui no x. Só que, para isso, ó, eu vou elevar ao quadrado, os dois lados, que eu quero sumir com essa raiz aqui. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 menos t. E agora fica fácil de eu isolar o t, porque isso aqui vai ser t igual a 4 menos x ao quadrado. Então, ó, isolei na primeira, ficou isso aqui, 4 menos x quadrado. Isolei na segunda, ficou y menos 3. E agora eu vou isolar. Isolar não, vou igualar. Eu vou igualar isso daqui com isso daqui. Então, vai ficar assim a equação cartesiana. Vai ficar y menos 3 igual a 4 menos x quadrado. Isso aqui já é equação cartesiana, mas eu vou isolar o y porque eu quero o gráfico dela. Então, ó, y vai ser igual a 7, que aqui vai ficar 4 mais 3, menos x quadrado. Então, ó, quando eu for fazer o gráfico dessa função vetorial, que vai ser uma curva plana, que formato vai ter essa curva? Vai ter uma parábola, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma função ó, do segundo grau. Então, y é igual a 7 menos x quadrado. Essa parábola, com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, tá? Com cavidade para baixo. Só não esqueçam, gente, que nesse caso aí, ó, quando você for fazer a parábola, aqui eu já vou colocar aqui, ó. É claro que quando você for fazer a parábola, ela ficaria assim. Onde bem aqui seria o 7, né, já que quando x é igual a 0, y é igual a 7. E aqui, ó, as raízes dela, aqui seria a raiz de 7, e aqui seria menos raiz de 7. Só que tome cuidado, tá? Por quê? Nesse caso aqui, você não vai ter uma parábola completa. Por quê? Porque não esqueça do seu domínio. O seu domínio, ó, o t, bora voltar aqui. Bora voltar bem aqui, ó. O t, ele só vai variar de menos infinito até o número 4. Até o número 4. Então, ó, o x, quando o t é o número 4, ele é 0. Quando o t abaixo de 4 é 3, o x vai aumentando. Ou seja, note que o x aqui ele não pode ser número negativo. Até porque o x é raiz quadrada. Então, na verdade, lá no seu gráfico, você só vai ter metade de uma parábola. Porque o seu x só vai ser de 0 em diante. Tá? Por causa do domínio do t. Então, aqui, ó, vou até apagar aqui. Ó, você só vai ter metade. Aqui eu vou tracejar, mas porque essa parte daqui não faz parte do domínio da nossa função, tá? Então, essa parábola vai ser só isso daqui, tá? Só daqui para cá. Então, esse é o nosso gráfico. Tá, agora bora ver aqui rapidinho no GeoGebra o que está acontecendo aqui com a nossa função vetorial. Vou colocar aqui 4 menos t e t mais 3. E eu defini meu ponto. Agora eu vou definir um vetor. Ó. Vetor P
Pronto. Aqui eu vou tirar o rótulo. Pronto. Olha só, o que eu vou fazer? Esse ponto P aqui que eu defini, esse vetor U, é o vetor raiz quadrada de 4 menos t e t mais 3. Esse vetor U vai ser o responsável por desenhar o meu gráfico. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, eu vou mudar o intervalo de t, eu vou colocar menos 4 até 4. Pronto. Eu vou aqui habilitar, mostrar aqui a animação dele, e olha só o que vai acontecer. Vou acelerar, né? Pronto. Ó, então, o que está acontecendo? O nosso vetor, ele está desenhando nossa curva. Essa curva é metade de uma parábola, é o que a gente acabou de mostrar. Então, quem é o meu ponto P? Quem é o meu vetor U? É o vetor raiz quadrada de 4 menos t, na primeira coordenada, e t mais 3. Quando eu faço o t variar de menos 4 até o número 4, ele vai me dando os pontos aqui, ó, dessa curva. Então, esse vetorzinho aqui é como se estivesse desenhando a nossa curva. Claro que na prova você não vai ter que desenhar o vetor, né? Você só vai desenhar a sua curva. Mas aqui, ó, perceba aqui, ó, que ele está justamente pintando aí a curva que é metade de uma parábola. Tá vendo? Ó, tentei, no finalzinho percebi o erro. Não, já ia perder a mágica aqui. Então, pronto, vamos para as próximas agora. Então, vamos lá, exemplo número 3 agora. Exemplo 3, esse daí, ó, essa curva gama. A gente vai fazer a mesma coisa, todos os passos iguais. Exemplo 3 vai ser gama t igual a 1 mais 2 cosseno t e 3 mais seno t. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Olha só, agora eu mudei minha curva, mudei as coordenadas, mas o procedimento ele vai ser o mesmo. Então, ó, primeiro passo, eu quero saber as funções coordenadas. Então, aqui eu tenho duas coordenadas, então a minha função x vai ser a primeira, ou seja, vai ser 1 mais 2 cosseno t, e a minha função y vai ser a segunda, ou seja, 3 mais seno t. Pronto, primeiro passo, bem tranquilo. Segundo passo, domínio. Para eu saber o domínio da minha função gama, o domínio vai ser o domínio de x interseção com o domínio de y. Então, vamos lá. Olhando para a sua função x, qual é o domínio dela? Uma função trigonométrica, cosseno. Todos os reais. Então, aqui ó, você vai ter todos os reais. Interseção, qual é o domínio da y? Todos os reais também. Então, quando você faz reais interseção com reais, então o domínio da sua função gama são todos os reais. Pronto. Terceiro passo, equação cartesiana. Esse vai ser bem interessante para essa daí. Então, olha só, gente. Notem logo lá na equação de vocês, dá para eu isolar o t nos dois casos e depois igualar? Até dá, olha só. Para eu achar a equação cartesiana, até então, a nossa estratégia era isolar o t. Só que nesse caso, ó, se você for isolar o t, vai ficar x menos 1 sobre 2 arco cosseno. E aqui vai ficar x, y menos 3 arco seno. Não vai ajudar muito a gente. Então, nesse caso aqui, eu vou bolar uma outra estratégia para achar minha equação cartesiana. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar só o cosseno e eu vou isolar só o seno, nas duas. Então, venho aqui. Ó, se eu isolar só o cosseno na primeira, eu vou ter x menos 1 sobre 2. Vou ter x menos 1 dividido para 2, que é igual ao cosseno. Já na segunda, eu vou ter y menos 3 igual a seno. Ó, então, olhe bem para isso daí e verifiquem o que dá para a gente fazer. Olha, se aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno, eu vou elevar os dois ao quadrado. Ah, professor, de onde o senhor tira isso daí? Gente, isso aqui é muito com a experiência, tá? Você resolvendo exercício, você vai entendendo quais são os próximos passos. Aqui, ó, eu isolei o cosseno, isolei o seno. Eu vou elevar ao quadrado nos dois
tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, no primeiro caso, vai ficar assim. Vai ficar x menos 1 sobre 2 ao quadrado igual a cosseno ao quadrado. E no segundo caso, eu vou ter y menos 3 ao quadrado igual a seno ao quadrado. E agora? Agora que eu isolei aqui, ó, ficou cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, eu vou somar. Vou somar o primeiro membro de cada um e vou somar o segundo membro de cada um. Somando esse primeiro membro, vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, aqui eu só fiz distribuir os expoentes, mais y menos 3 ao quadrado. E do lado direito, eu vou ter cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Mas o que é cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t? É 1, ou seja, eu consegui eliminar o t daqui. Então, aqui do lado direito, vai ficar igual a 1. E do lado esquerdo, vou deixar assim, ó, vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. E aqui, ó, de propósito, eu vou colocar sobre 1 ao quadrado. Essa é a minha equação cartesiana. Essa equação cartesiana, lembra o que para vocês? Lembra o que? Uma circunferência? Uma elipse, né? Uma elipse, ó. Porque você tem esses denominadores aqui, ó. Isso aqui vai te dar uma elipse. Qual é o centro dela? É o ponto. Em x ele é 1, em y ele é 3. Essa elipse, a gente até fez o desenho delas, nas primeiras aulas que a gente está falando de elipse, a gente fez. Mas agora eu vou fazer logo no GeoGebra para a gente economizar tempo. Mas isso daqui, ó, é a equação de uma elipse, tá? Só destacar aqui. Então, ó, quando você pega a sua curva lá, gama t, e vai dando valores para t e forma o desenho, o seu desenho vai ser uma elipse. De centro em 1 e 3, e as distâncias em x vai ser 2 e em y vai ser 1. A gente vai ver isso agora lá no programa. Então, olha só. Vou voltar para cá. Vou pausar aqui nossa animação. Tá, eu vou colocar aqui as coordenadas novas agora do meu ponto P. Lembrando que é 1 mais 2 cosseno. Vou colocar 1 mais 2 cosseno. E aqui no segundo, é 3 mais seno. Então, vou colocar aqui, ó, 3 mais seno de t. Pega, não está reconhecendo de novo. 3 mais seno de t. Pronto, tinha que colocar em inglês. Tá aqui, ó, 1 mais 2 cosseno t e 3 mais seno t. Né? Então, você já tem aqui o vetor. E agora, bora ver qual é o desenho que ele vai formar. Olha só o que está acontecendo. Se eu pegar os pontos dele, ó, ele está formando justamente a minha elipse. Tá? Claro que, de novo, na prova de vocês não vão precisar desenhar o vetorzinho aí, né? Basta você desenhar a elipse, isso já é o gráfico da sua função vetorial. Mas nesse caso aí, quando você coloca essas coordenadas aqui, 1 mais 2 cosseno e 3 mais seno, você obtém essa elipse. Gostaram do desenhinho? Interessante, né? Bem, então bora para o último desenho dessa parte aqui, depois a gente já vai para a tridimensional. O último desenho é o mais interessante de todos. Estou dando spoiler aqui para vocês já. Então vamos lá, último. É por isso que eu digo, cálculo 2 é empolgante, né? Você vai vendo assim os desenhos. Muito bom, exemplo 4. É esse que está aí na tela para vocês. Vou usar aqui o... Olha só, t cosseno, t seno. Bora ver o que vai acontecer agora nesse daí. Mas aí, gente, olha só, por isso que eu digo, você vai resolvendo exercício e você vai ganhando experiência. Porque da feita que você vê uma função vetorial que tem seno e cosseno, aí você já pode suspeitar. Ah, então eu vou usar a identidade trigonométrica. E vai mesmo. Nesse caso, você vai. Então, ó, bora ver. Vou colocar aqui exemplo 4. Exemplo 4 é a minha função φ, var φ, né?
T cosseno T e T seno T. Pronto. Então, a minha função φ é essa, T cosseno T, T seno T. A gente vai fazer os mesmos passos. Primeiro passo. E aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque vocês já entenderam. Equações paramétricas. O x é essa função, o y é essa. Então, o x é T cosseno T e o y vai ser T seno T. Segundo passo, eu quero achar o domínio. Só que nesse caso, ó, o domínio da minha função var φ. Quem é o domínio da x aqui, gente? T cosseno T. Todos os reais. Quem é o domínio da y? Todos os reais. Então, quem vai ser o domínio da φ? Todos os reais. Então, tá aqui, ó. Todos os reais. Pronto. Terceiro passo, equação cartesiana. Nesse caso, ó, no terceiro passo, como eu tenho seno, cosseno, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Tá? Então, vai ficar assim, ó, no primeiro caso, eu vou ter x² igual a t ao quadrado cosseno ao quadrado. E já para o y, eu vou ter y ao quadrado é igual a t² seno ao quadrado. De novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar essas duas aqui. Do lado esquerdo, eu vou obter x² mais y². E do lado direito? Ó, do lado direito vai aparecer t² aqui, t² aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar t², abre o parênteses, fator comum, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. De novo, o que dá isso daqui? Dá 1. Então, vai ficar só t². Então, nesse caso, nossa equação ficou assim, ó, x² mais y² igual a t². E agora, não conseguimos eliminar o nosso parâmetro t. O que eu faço? Não tem problema. Por mais que você não tenha conseguido eliminar o parâmetro t, mas você consegue interpretar o que essa equação aqui está te falando. Por isso que eu digo, isso daqui é experiência, é exercício, é você todo dia fazendo uma questão diferente, aí você já vai entendendo. Aí depois você vai olhar e já vai saber o caminho. Tá, então nesse caso, gente, olha só. Pensa que o t está variando, certo? Vamos dizer que t igual a 0. Então, você vai ter x² mais y² igual a 0. O que é isso, x²? Primeiro, lado esquerdo, x² mais y² é igual a um t ou um raio ao quadrado. Isso aqui é equação do quê? Da circunferência. Quando você fixa o t, você vai ter uma circunferência. T igual a 0, aí claro, vai ser a circunferência de raio 0, vai ser só um pontinho. T igual a 1 vai ser a circunferência de centro na origem e raio 1. T igual a 2 vai ser a circunferência de centro na origem, raio 2. E assim por diante. Só que o meu t está variando. É esse que está aqui a coisa interessante, né? Então, é como se o seu vetor ele está formando um desenho que ia ser de uma circunferência, ou seja, ia ser algo que está girando, mas a circunferência está aumentando de raio cada vez mais. Então, quando você imagina um vetor, pensa num pincel, né? Pensa naquele vetor como um pincel. Você está desenhando, você quer desenhar uma circunferência, só que ela está aumentando de raio cada vez mais. Então, você não vai desenhar uma circunferência, você vai desenhar o quê? Você vai desenhar uma espiral. É isso que vai acontecer. Então, aqui eu vou fazer só um esboço, mas claro que a gente vai ver no GeoGebra também. Esse desenho. Então, ó, como é que a gente faria aí? Nesse caso, para você desenhar, ficaria até mais tranquilo de você voltar para a função vetorial. Mas já sabendo, né, você já interpretou aqui a equação e você já entendeu que isso daqui vai ser uma circunferência, né, vai ser um ponto de uma circunferência que está aumentando de raio. Agora que você já entendeu isso, a gente vai voltar para a função vetorial. Então, a gente vai fazer o quarto passo, né, o gráfico dela. O gráfico. Então, ó, a nossa função, ela é t cosseno t, t seno t. Eu posso fazer aqui mesmo. Tá, então olha só. Eu vou desenhar aqui esse gráfico olhando para cá para a função vetorial. Só que é claro que aqui eu vou colocar pontos estratégicos.
Se eu estou trabalhando com funções trigonométricas, quem seriam os pontos estratégicos? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e assim por diante. Tá? Só claro que eu não vou colocar todos. Começando com 0, se o t for igual a 0, se o var φ de 0, vai ficar 0 vezes cosseno de 0, isso aqui vai dar 0, por causa disso aqui, vai ficar 0 e 0. Então, o primeiro ponto do gráfico é a origem. Então, a origem faz parte aqui, ó, do ponto desse gráfico. Eu vou passar agora para π sobre 2. Π sobre 2. Vamos dizer, ó, para ficar mais fácil, ao invés de eu dividir 0, 1, 2, 3, não, vou colocar assim. Vou colocar aqui π. Então, aqui vai ser menos π. Aqui vai ser o π. E aqui vai ser menos π. Tá? Vou colocar π. Aqui só ficou um pouco afastado, vou colocar mais para cá. Tá? Então, pronto. Vai fazer 0, 1, 2, vou fazer 0, π, 2π e assim por diante. Então, olha só. Quando t for igual a π sobre 2, vamos calcular aqui quem é o φ de π sobre 2. Que ponto é esse? Vamos lá. Primeiro, qual é o cosseno de π sobre 2? Qual é o cosseno de π sobre 2? Cosseno de 90 graus. 0, né? Muito bem. Então, aqui vai ficar 0 vezes π sobre 2, vai ficar 0. Então, aqui ó, vai ficar 0. 0 em x. E em y? Qual é o seno de π sobre 2? É 1. Então, vai ficar 1 vezes π sobre 2. Então, aqui, ó. Então, esse daqui também é um ponto dessa curva. Qual é o ponto? 0 em x, π sobre 2 em y. Então, aqui, ó, aqui é o meu x, aqui é o meu y, né? Então, 0 em x, π sobre 2 em y. Então, eu vou pegar metade aqui, ó. Então, esse ponto aqui também é um ponto da minha curva. Tá bom? Vamos fazer agora outro ponto estratégico. φ de π. Vamos lá. Se o t é igual a π, quanto é o cosseno de π? Vamos lá, círculo trigonométrico. Relembrar isso daí. Cosseno de π vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes π. Então, vai ficar menos π. Aqui vai ficar menos π. Agora aqui, quem é o seno de π? É 0. Então, 0 vezes π vai ficar 0. Então, ó, esse daqui é mais um ponto da minha curva. Menos π e 0. Então, menos π em x, 0 em y. Então, esse daqui é mais um ponto da minha curva. E aí, eu vou formando a minha curva. Só que, olha só, pega agora no primeiro quadrante, pega π sobre 4, por exemplo, π sobre 4. Quando t é π sobre 4, que é 45 graus, isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 2, aqui também vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. π sobre 4. Como é que vai ficar esse ponto aqui no π sobre 4? Aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, e aqui vai ficar π sobre 4. Multiplicando os dois, vai ficar π raiz de 2 sobre 8. E aqui é a mesma coisa. π raiz de 2 sobre 8. Por quê? Porque aqui é π sobre 4. O t é π sobre 4. E esse seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar π sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Vai ficar π raiz de 2 sobre 8. Mas o que eu quero com isso é só mostrar que quando o meu t é π sobre 4, eu estou em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Aqui deu positivo ou negativo? Positivo. E aqui? Também. Então, eu estou em qual quadrante? Primeiro. Então, sei lá, vou estar mais ou menos por aqui. Aqui eu já não vou ser tão realista. Mas eu estou no primeiro quadrante. Então, eu sei, ó, lembrando que essa curva ela vai ter assim um desenho ondulado, assim, de uma circunferência. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Vou juntar aqui os pontos, vou juntar esse com esse, depois eu vou juntar esse com esse, e assim eu vou aumentando cada vez mais. E aí, claro que se eu continuasse, vai ficar aumentando, aumentando, e formando aqui um pedaço de uma espiral. Tá? Mas vocês entenderam como foi que eu joguei os pontos aqui, a parte da função vetorial e marquei? É isso. Agora eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra. Como ficaria? T cosseno e T seno. Aí eu venho aqui. Aqui não. Aqui, ó, vou pausar aqui nossa curva. Aqui agora vai ser T. E aqui vai ser T cosseno e aqui vai ser T seno.
Pronto. Aqui eu vou variar de menos... Vou variar de 0 até 4π. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu colocar aqui o t igual a 0. Pronto. Bora ver como é que vai ficar agora aqui, ó, nossa curva. Peraí, deixa eu diminuir aqui o zoom. Olha só. Claro que se continuasse ia ficar cada vez maior, né? Mas aí você tem, ó, justamente a nossa espiral. Interessante, né? Bem. Bom, com isso a gente encerra essa parte. A gente só tem 15 minutos, mas ainda dá pelo menos para ver aqui. Vou mudar para o nosso slide de novo. Olha só, gente, como eu falei, agora a gente vai falar sobre função vetorial tridimensional. O conteúdo já acabou. O conteúdo é o mesmo da função bidimensional, porque é um caso particular também. Mas agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer gráficos, por exemplo, de uma função vetorial tridimensional. Então, vamos aqui para o slide, função vetorial tridimensional. Então, o que vai mudar aqui? Primeiro, claro que se ela é tridimensional, você vai ter 3 coordenadas. Se você tem 3 coordenadas, você ainda vai ter uma curva. Só que agora essa curva ela vai ser uma curva espacial, porque ela vai estar no espaço. Então, você vai formar um desenho mais ou menos assim, ó, por exemplo. Isso aí é uma curva espacial. Claro que o gráfico é só o que está de azul. Então, o seu vetor agora está mais livre, né? Ele está livre nas 3 dimensões. Então, ele pode pintar aí, ó, um desenho, uma curva mais trabalhada ainda. Então, isso aqui seria um exemplo de uma curva espacial. Agora, claro que se você tem 3 coordenadas, você vai ter 3 equações paramétricas, que eu vou chamar de x, y e z. Isso é normal, natural. Gente, a única coisa que vai mudar mesmo é na questão do gráfico. Porque, olha só, agora que nós temos 3 equações paramétricas, o melhor caminho que a gente vai fazer para determinar qual é o gráfico é formar 2 superfícies. Então, na hora que você for fazer a equação cartesiana, você não vai ter uma equação cartesiana, você vai ter 2. E a partir dessas 2 equações cartesianas, a gente vai determinar o gráfico da minha curva espacial. Como? O gráfico vai ser a interseção das 2 superfícies. Porque cada equação dessa vai te dar uma superfície. A interseção disso é que vai ser o gráfico que você quer. Mas a gente vai praticar. Tá aqui, ó, vou colocar logo aqui. São esses 3 exemplos, tá? Para alfa, para beta e para gama. A gente vai fazer pelo menos o alfa e o beta hoje, né? Tentar fazer. O gama pode ficar para casa. Mas se você entender o alfa e o beta, você consegue fazer o gama tranquilamente, tá bom? Então, ó, o alfa eu vou até fazer mais rápido, vocês vão entender por quê. Vou começar aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui o alfa. Agora é uma função vetorial tridimensional. Esse é o exemplo 1 dessa parte. O alfa é essa função t mais 2 e 3t. Pronto. Então, o que vai mudar é que você tem 3 coordenadas. Então, no primeiro passo, que são as equações paramétricas, você vai ter x, y, z. Então, você vem aqui, ó, eu quero equações paramétricas dessa função vetorial. Beleza. X é igual à primeira, que é t. Y é igual à segunda, que é t mais 2. E o z é a terceira, que é 3t. Quem é o domínio dessa função? Tem alguma restrição em alguma função aqui? Não. Então, o domínio de alfa aqui, ó, vão ser todos os reais. Pronto. Já acabamos a segunda parte. Terceira parte agora. Eu quero as equações cartesianas. Gente, aqui, ó, fica fácil isolar o parâmetro t. Quando eu isolo o parâmetro t, aqui ele já está isolado, né, t igual a x. Aqui vai ficar y menos 2 e aqui vai ficar z sobre 3. Vocês concordam comigo? Que nem a gente fez lá na aula passada. Quando eu isolo o parâmetro t igualo, eu vou ter isso daqui, ó. Ali vai ser x igual a y menos 2 igual a z sobre 3. Professor, mas isso aqui está muito parecido com na aula passada, né, das equação da reta. Mas isso aqui é equação de uma reta. É equação de uma reta. Ó, porque aqui, ó, eu poderia escrever t de outro jeito. Ó. Vou colocar o t mais para cá. Aqui o t mais 2, vou escrever assim, ó. Vou escrever
2 mais t. E o 3t eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a equação de uma reta no espaço. Quem é o ponto aqui? Isso aqui é só para ilustrar, tá, gente? Mas isso aqui não é... Isso aqui não vai ser... Não é cobrado na questão. Isso aqui eu só estou revisando aqui, ó. Isso aqui é a equação de uma reta que passa pelo ponto P0. Quem é o ponto P0? Em x ele é quanto? 0. Em y e em z, 0. Então vai ficar 0, 2 e 0. E quem é o vetor u, que seria o vetor diretor dessa minha reta aqui? Em x ele é 1, em y ele é 1, em z ele é 3. Então seria 1, 1, 3. Ou seja, olhando para cá, eu já sei que o gráfico vai ser uma reta. O gráfico, pelo menos dessa função vetorial aqui. E essas aqui são justamente as equações simétricas dela. Só que, só para ilustrar, lembrando que isso aqui vai me dar duas superfícies, né? Como é que isso aqui vai me dar duas superfícies? Eu posso escolher essa primeira equação aqui, ó. Superfície 1. Eu vou ignorar esse terceiro aqui e vou olhar só para esses dois. Então, olhando só para esses dois, vai ficar y é igual a x mais 2. Isso aqui já vai me dar uma superfície. Quem seria a minha segunda superfície? Eu poderia igualar esse com esse, ou esse com esse. Então, eu vou ignorar esse do meio e vou igualar x igual a z sobre 3. Então, a minha superfície 2 vai ser z igual a 3x. Então, olha só, eu usei as equações simétricas para achar essas duas superfícies. Eu só fiz escolher agrupar eles de 2 em 2. Eu agrupei esses dois aqui, me deu isso daqui. Agrupei o primeiro com o último, me deu isso daqui. Ah, você poderia ter agrupado esses dois? Poderia. Eu ia te dar uma terceira superfície. Sem problema, mas eu só preciso de duas, né? Essas superfícies aqui, elas são o quê, gente? Elas são uma esfera? Não. São uma elipsoide, paraboloide? Não, o que é isso aqui? São planos. São retas. Se você olhar só para o plano XY, é uma reta. Só que aqui o Z não tem nenhuma condição para Z. Então, a reta ela pode variar em Z. Isso aqui vai te dar um plano. Aqui também seria uma reta se você olhasse no plano XZ só. Mas o Y não está livre. Então, quando essa reta for livre em Y, vai te dar outro plano. Então, isso aqui é a equação de um plano, isso aqui é a equação de um plano. Quando esses dois planos se cruzarem, a interseção deles vai ser uma reta, que é o gráfico da minha função. Tá? É isso que está acontecendo. Então, ó, vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aqui para o GeoGebra. Vou fazer aqui um novo, só para ser mais rápido. Tá, eu vou colocar aqui primeiro a equação das duas superfícies que a gente achou. Então, a gente achou essa superfície aqui. Ah, mas claro que antes de eu fazer isso, né, tem que colocar aqui, ó, na parte 3D, né? Pronto, então, estou aqui na parte 3D. Agora, eu vou colocar as superfícies. A primeira superfície é y igual a x mais 2. Está vendo aqui, ó, y é igual a x mais 2. Então, já tem a minha primeira superfície aqui. A segunda superfície é z igual a 3x. Z igual a 3x. Então, aqui, ó, eu obtive essas duas superfícies e a interseção delas vai ser o nosso gráfico. Ah, professor, eu quero ver o gráfico. Então, bora colocar aqui a nossa função vetorial, que é t mais 2 e 3t. Ó, tá vendo essa reta que está de preto? Essa reta ela coincide, ó, com a interseção das duas superfícies. Então, essa reta aqui que está de preto é o gráfico da nossa função. Entenderam? Vamos lá, exemplo 2. Vou colocar aqui no quadro. Claro que na próxima aula você já sabe que a gente vai continuar falando sobre funções vetoriais. Já dando um spoiler, na próxima aula a gente vai ver limite e derivada, né? Sei que vocês estão com saudade. Ah, professor, eu estou em cálculo 2, até agora não vi limite, derivada e integral. Calma, vai chegar o momento, é a próxima aula. Exemplo 2. Só que a partir da próxima aula que a gente for ver limite, derivada e integral vai ser só isso, né? E não só de funções vetoriais, mas de outras funções também. E o assunto vai ficar cada vez mais legal. Então, ó, beta é igual a 1 mais cosseno t. Depois, 1 mais seno t.
E, por último, 3 mais 2 cosseno. Gente, eu não vou fazer o domínio dessa vez, porque o domínio já são todos reais. Vocês estão vendo que são funções trigonométricas em cada um, tá? Então, vou fazer logo as funções paramétricas. Então, aqui, ó, o meu x é igual a 1 mais cosseno. O meu y é igual a 1 mais seno. E o meu z é igual a 3 mais 2 cosseno. Lembrando, gente, o que eu quero aqui é tirar duas superfícies a partir dessas três equações. O que eu faço? Para tirar a primeira superfície, eu vou trabalhar só com x e com y, já que eu tenho cosseno e seno. Então, olha só. A partir desses dois aqui, dessas duas equações paramétricas, eu vou obter x menos 1 ao quadrado igual a cosseno ao quadrado, que a gente já estava fazendo antes. E aqui eu vou obter y menos 1 ao quadrado igual a seno ao quadrado. Concorda comigo? Olhando só para x e para y. Aqui vai ficar x menos 1 igual a cosseno, y menos 1 igual a seno. Elevando ao quadrado vai ficar assim. A partir disso daqui, ó, eu vou somar esses dois, né? Eu vou somar o lado esquerdo e o lado direito. Então, eu vou obter essa superfície aqui, ó. Superfície número 1. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual. Quando eu vou somar esse mais esse, vai dar 1. Então, aqui vai dar 1. Então, essa primeira superfície que eu obtive, quando eu juntei o x, a equação paramétrica do x com y, isso aqui me dá o quê, gente? Se fosse olhar só no plano x, y, isso aqui é uma circunferência, né? De centro 1 e raio 1. Tá, mas e no espaço? É o que isso aqui? É um cilindro. Então, essa primeira superfície aqui, ó, eu já sei que ela é um cilindro. Tá, agora eu preciso de uma segunda superfície. Olha, já que tanto o x quanto o z tem o cosseno, então eu vou aproveitar e vou juntar o x com o z, mas de uma forma diferente. O que eu vou fazer? Olha só, esse meu z aqui, ele é 3 mais 2 cosseno t. Eu vou isolar o cosseno aqui. O cosseno não é x menos 1, quando eu isolo, então eu vou jogar aqui no lugar do cosseno x menos 1. Então vai ficar assim, ó. Então o meu z vai ficar igual a 3 mais 2, só que no lugar do cosseno eu vou colocar x menos 1. Então, vai ficar x menos 1. Então, ó, em outras palavras, isso aqui vai dar... Quando eu arrumar isso aqui, vai ficar z igual 2 vezes x, e aqui vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. 3 menos 2 vai ficar 1. Essa equação aqui, z igual a 2x mais 1, ela é o quê, gente? Que superfície é essa? Ela é uma reta no plano x, z. Mas como o y está livre, se deixa ele livre, vai formar o quê? Um plano. Então, aqui, ó, você tem um cilindro e você tem um plano. Então, quando o plano cortar o cilindro, você vai ter a sua curva espacial. Para encerrar, bora só ver isso no GeoGebra. A gente tem 1 minuto, olha só, 1 minuto é o suficiente. Deixa eu vir aqui para o... Tá, vamos lá. Nossa primeira superfície, ela é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 também ao quadrado igual a 1. Ó, então, nós formamos aqui, ó, esse cilindro. Vou tentar colocar aqui o cilindro. Tá, ia colocar de outra cor, mas tá bom. O z agora. O z ficou 2x mais 1. Então, vou colocar aqui 2x mais 1. Pronto. Então, olha só, você tem aqui um cilindro e você tem um plano cortando ele. E quem é a nossa curva? A nossa curva é 1 mais cosseno, 1 mais cosseno, 1 mais seno, 1 mais seno, e por último, 3 mais 2 cosseno. 3 mais 2 cosseno. Então, olha só o que deu aqui.
Ó, claro que quando um plano, ele corta... Aqui eu errei o plano. É 2... Ah, não, esqueci do 1 aqui. 2x mais 1. Agora. Então, olha só. Quando o plano corta o cilindro, na diagonal, ele forma o quê? Uma elipse. Né? Claro que se ele cortasse de uma forma perpendicular, aí ia formar uma circunferência. Mas como ele corta assim de forma inclinada, ó, formou justamente elipse. Então, o gráfico dessa função é essa elipse, que é a interseção da superfície aqui, que é o cilindro, com o plano. Gostaram? Interessante, né? Então, fica para casa a terceira aí. Qualquer coisa, no material de vocês está resolvido, esses 3 exemplos. Qualquer coisa você pode olhar lá, tá bom? Então, obrigado pela paciência. Lembrando que você já pode buscar a sua prova durante o horário de monitoria. Então, monitoria a partir das 2 da tarde, você pode ir lá buscar a sua prova. Prova número 1, tá bom? Então é isso, obrigado. Até quarta-feira.